Olha só, um monte de conta aqui, já fico feliz. Página 362, questão 5. Vamos ver o que está essa questão 5. Submete-se a associação de resistores representada abaixo. Aonde? Deixa eu ver. Tinha uma associação em paralelo, um resistor de 200 ohms, conectado em paralelo com um resistor de 800 ohms. E logo na sequência vem um resistor de apenas 40 ohms. Ele disse que, ele escreveu aqui I1, então eu estou supondo que ele está chamando de corrente 1 a que passa por cima. Ele escreveu aqui um I2, então eu estou supondo que corrente que passa por baixo, o sujeito chamou de I2. E aqui ele colocou o I3, estou supondo que é o nome que ele deu à corrente que passa pelo resistor de 40 ohms. Submete-se à associação de resistores representada abaixo a uma diferença de potencial de 20 volts. Então daqui até aqui o cara colocou lá uma bateriazinha 20 volts. Os valores das correntes I1, I2 e I3 são em amperes respectivamente. O cara quer saber o valor de I1, I2 e I3. Ótima questão, independentemente do gabarito ter fechado ou não, né? Dá para treinar e nós já vamos ver por que esse gabarito não fechou. Legal. Para resolver essa questão, eu primeiro transformaria o circuito fornecido num circuito simplificado, onde esse resistor aqui vai representar os dois resistores que outrora estavam em paralelo. Tem um macete muito legal para fazer essa conta de cabeça, sem sujar a mão. Já te mostrei o macete? Tu pega o resistor menor e coloca vários resistores do maior no lugar dele, que vai dar o mesmo resultado. Como 800 dividido para 4 dá 200, eu posso de cabeça substituir esse resistor de 200 por 4 de 800. Mais o outro que já existia, são 5 resistores de 800 em paralelo, esses aqui, ó. E 800 dividido para 5... 160, mas que gostoso calcular dessa maneira. Nem suja a mão, tu vê, tu pensa e destrói a associação. Mas, se tu não gosta desse macete, não há problema algum. Porque tu sabe que para achar o resistor equivalente numa associação em paralelo, o inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos dos resistores. 1 sobre 200 mais 1 sobre 800. O mínimo múltiplo comum entre 200 e 800 é o próprio 800. Quando o número maior é divisível pelo menor, ele próprio é o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 800 dividido por 800 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 sobre o resistor equivalente fica igual a 5 sobre 800. Invertendo ambos os lados, 800 sobre 5. E não é que a gente acertou mesmo? Agora os resistores estão em série. E 160 mais 40, né? Quando é em série é só somar. Olha que delícia. Como eu sei a tensão dos 20 volts e sei o resistor, eu vou para a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. V igual a R vezes I. O V é 20. O R é 200. E eu calculo o I. Está multiplicando, passa dividindo, simplifica, 1/10 ou 0,1 ampere. Agora cuidado, hein? Quem é? É o I1, é o I2 ou é o I3? Deixa eu ver. Aqui passa 0,1 ampere. Por aqui chega 0,1 ampere, passa por esse também. Por aqui chega 0,1 ampere e aí eu não sei quanto vai para cima, quanto vai para baixo. Mas sei que aqui vai passar 0,1 ampere. Ah, então é o I3 mesmo. Concordo plenamente. O I3 é 0,1 ampere. Mas eu não sei ainda o I1 nem o I2. Porém, se eu sei, eu consigo agora calcular qual é a tensão que está atuando nesse cara de 40 ohms. Eu posso mais uma vez fazer V igual a R vezes I nele. Aí eu pego os 20 volts e desconto quanto já está atuando em cima dos 40 ohms. Assim eu vou descobrir qual é a diferença de potencial, qual é a DDP que está atuando nesses caras aqui. Outra maneira de descobrir a DDP nesses
é fazer o V igual a R vezes I nesse cara, que é representante daqueles dois. Então eu acho que é mais elegante fazer isso. V igual a R vezes I. Eu vou fazer essa conta em cima desse resistor equivalente. V é igual, o R é 160, o I é 0,1. Multiplicando eu descubro que é DDP em cima desse cara é 16 volts. Essa DDP serve tanto para o resistor 1 quanto para o resistor 2, que estão em paralelo. Característica da associação em paralelo é ter a mesma tensão. V1 é igual a V2, que é igual a 16 volts. Agora fechou. Eu posso fazer V igual a R vezes I, tanto no resistor que eu chamei de 1, quanto no resistor que eu chamei de 2. O V é 16, o R é 200, e aí eu calculo I1, está multiplicando, passa dividindo, I1 fica, dividir por 100 dá 0,16, divide por 2, 0,08, ou 8 sobre 100. Ah, peraí, se chega a 0,1 ampere por aqui, se por cima vem 0,08, eu já sei que por baixo vem 0,02, era só subtrair o 0,1 menos 0,08. Pela conservação da carga elétrica, né, eu descobriria quanto passa por baixo. Ou então, eu sei que o V2 é 16, sei que o R2 é 800, calculo o I2, 16 dividido por 800. Eu dividiria primeiro por 8 em cima e embaixo, né, daria 2 centésimos, 0,02, como nós havíamos dito, 0,02 ampere. Tem alguma coisa nesse sentido aí? I1 0,08, I2 0,02, e I3 0,10 ou 0,01. A de amor, então a questãozinha que era ardilosa mesmo. É muito bom, cara, vocês terem que se atrapalhar nessa questão, porque aí tu vai perceber o que está acontecendo e vai ajeitar o teu raciocínio, porque quem faz essa questão faz todas as outras de circuito elétrico. O único detalhe é que o circuito elétrico poderia ser infinitamente mais complexo, né? Ele poderia ter coisas desse tipo assim, ó. Imagina que legal. O cara te dá a tensão daqui até aqui e te pede qual é a corrente nesse, qual é a corrente naquele ali. Cara, a ideia é igualzinha desse outro. Tu primeiro enxuga o circuito para ficar um único resistor e vai fazendo de trás para frente, como a gente foi fazendo nesse. O único detalhe é que ali teriam muito mais cálculos, mas a ideia vai se manter essa, sempre. Essa questão é um ótimo exemplar para trabalhar com circuitos elétricos. Ótima pedida de vocês. Vê mais uma aí que não tenha fechado aí para a gente continuar. Ótima questão. Meu garoto, coisa linda essa apostila toda rabiscada. Coisa linda, não tem como não aprender. Uma hora vai. Página 364, questão 18. A resistência equivalente do circuito abaixo vale em ohms. E olha só o circuito que ele dá para a gente. Falou que essa aqui tem meio ohm. Disse que essa tem 2 ohms. Essa também 2 ohms. Essa aqui 2 ohms. Esse resistor tem resistência de 3 ohms. E o último resistor, resistência de 3,5 ohms. Cara, algumas questões que pediam resistência equivalente, elas me confundiam enormemente. E eu comecei a conseguir resolver as questões a partir do momento que eu decidi redesenhar os circuitos. Tu vê, ó, eu acho que se esse circuito tivesse desenhado dessa maneira, ó, todos vocês fariam com mais tranquilidade. Vê se tu aceita. Dar nome ao ponto de partida e o ponto de chegada para tu raciocinar comigo. Saindo do ponto A tinha um resistor único de meio ohm,
bifurcava o circuito, uma parte ia para cá, outra parte ia para lá. Eu fiz a bifurcação assim. Das pernas da bifurcação, passava por 3 resistores de 2 ohms. 2, 2 e 2. Pela outra parte da bifurcação, tinha só um resistor de 3, que se encontravam depois de novo. E depois vinha o resistor de 3,5. Pô, vai dizer que assim as coisas não ficam claras. Assim está claro o que está acontecendo. E tem mais, hein? Tem situação que o cara avacalha ainda mais o desenho, para provocar o aluno, para tentar deixar difícil o reconhecimento se o circuito está em série ou está em paralelo. Agora, olhando dessa maneira, olhando da forma reescrita, ficou claro para mim que esses caras estão em série. 2 mais 2 mais 2, 6. Também fica claro dessa maneira que esse resultado com o de baixo estão em paralelo. Já que esses dois estão em paralelo, eu usaria aquela formulazinha, ó, 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Tiro o mínimo, divido por baixo, multiplico por cima. Ou uso o macete Ninja Mutante Power Plus, que diz para tu pegar o resistor menor e colocar vários do maior no lugar dele. Nesse caso, quantos? Por que 2 de 6 no lugar de 3? Porque 6 dividido para 2 dá 3. Então fica 2 de 6 aqui, mais 1 de 6, fica 3 de 6. E 6 dividido para 3, 2. Esses dois caras deu 2 ohms. Posteriormente tinha um de 3,5 e anteriormente tinha um de meio. E agora eles estão todos em série. Meio ohm mais 3,5 dá 4, 5, 6. 6 ohms é o resistor equivalente. Mesmo que nós não tivéssemos redesenhado, se a gente olha com carinho, a gente percebe que esse cara aqui não está nem em série nem em paralelo com ninguém. Porque a corrente que passa por ele não é a mesma que passa por mais ninguém. Aliás, né, a corrente que passa por esse no final passa pelo outro. Ó. Então daria para dizer que esses caras estão em série. Mas eu não preciso enxergar isso agora. Quando ocorreu a bifurcação, eu percebo que esse e esse estão em série obrigatoriamente, porque a corrente que passar pelo primeiro vai passar pelo segundo e vai passar pelo terceiro. Por isso que 2 mais 2 mais 6 a gente já poderia ter trocado por 6 de cara. Aí eu percebo que esse sujeito de 3 vai estar com a mesma DDP que esse sujeito de 6 que eu substituí aqui. Porque eles estão com as extremidades conectadas. Então a extremidade está conectada e a extremidade está conectada dos resistores. Então, se um deles receber uma certa tensão, o outro receberá a mesma tensão, que é a característica da associação em paralelo. Esse de 6 com esse de 3 deu um de 2. Então esses caras todos aqui deu 2. E aí ficou uma associação em série. 0,5 mais 2 mais 3,5, 6 ohms. Qual era a letrinha? Letra D. Show de bola. Pelo que eu passei o olho aí, tem uns desenhos ainda piores do que esse, hein, pra gente pensar. Eu acho que ainda tem uns circuitos mais satânicos ainda pra gente esmiuçar. Só pedir, meu querido, dá uma olhada aí, o que está te incomodando. Vamos fazer mais umas. A 20? Oh, beleza. O que me deixa agoniado é quando a galera não tem dúvida. Com dúvida, minha vida fica melhor. Muito obrigado, olha só. Quanto rabisco, isso é maravilhoso. Não tem como não aprender física assim. Só de bater o olho na questão, eu já vi que alguma coisa de deficiência ficou na minha aula. Eu não lembro de ter comentado com vocês a ideia de curto-circuito. Comentei? Não, né? É isso que está tornando a questão 20 difícil para vocês. Incompetência minha. Essa é por minha conta. Olha que coisa linda. Opa. Aqui o segredo. É isso que ferrou todo mundo. Esse risco maldito aqui, ó. Na associação abaixo, todos os resistores têm 12 ohms. Então, ó, 12 ohms, 12 ohms, 12 ohms e assim por diante. 12 ohms,
em ohms equivalente ao conjunto todo é? Muito bem. Muito obrigado pela pedida. Assim eu posso falar para vocês o que é curto-circuito. Meus queridos, quando eu tenho uma associação em série, vamos ser bem criativos, 10 ohms, 30 ohms e 20 ohms. Claro que essa associação em série, o resistor equivalente é 30, 40, 50, 60. Porém, prestem atenção, se eu pegar um pedacinho de fio condutor e conectar em cima de um desses resistores, a corrente elétrica vai preferir passar por esse caminho mais curto do que pelo resistor. Ou seja, é como se o resistor deixasse de existir. Quando eu pego um pedaço de fio condutor e passo por cima do resistor, se fosse uma lâmpada, a lâmpada apagaria. Isso chama-se curto-circuito. Ou seja, é um circuito curto e a corrente elétrica sempre vai preferir passar pela região onde não existe resistência. Então, nesse caso hipotético, se eu fiz um curto no resistor de 10, a resistência equivalente passa a ser 50. 30, 40, 50. E olha lá o que o safado fez. Ele fez um curto-circuito daqui para cá, ó. Detalhe, hein? Se eu estou numa associação em paralelo, e faço um curto-circuito sobre ela, todos os resistores dela deixam de funcionar, porque a corrente elétrica toda vai passar pelo curto. Então, quando apareceu esse curto-circuito, esses resistores todos deixaram de operar. Só sobrou aquilo. Então, vamos ver. Por cima, 12 mais 12 vai dar 24 ohms. Por baixo, 12 mais 12, 12 mais 12 vai dar 24 ohms. E ali no meio tem mais um resistorzinho de 12 ohms. Por estar em paralelo, eu muito bem poderia usar a equação da associação em paralelo, acrescentando mais uma parcela aqui, né? 1 sobre R3. E ficaria 1 sobre 24, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 12. Tira o mínimo que é 24, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Porém, dois resistores iguais em paralelo dá 1 que é igual a metade deles. Então 24 com 24 dá 1 de 12. E aí 1 de 12 mais 1 de 12 dá 1 de 6. Então assim não preciso nem fazer a conta para descobrir qual é o resistor equivalente. Eu primeiro operei 24 e 24 em paralelo, que deu 12, depois 12 com 12 em paralelo, que deu 6. Vale a pena lembrar, associação em paralelo de resistores que são iguais. Para achar a resistência equivalente, basta pegar o valor de um dos resistores e dividir pelo número de resistores que estão acoplados em paralelo. Fala, parceiro. Então a questão 22, ela fala sobre brilhos de lâmpada, é simplesmente assim, a corrente percorre o caminho de menor resistência. Isso, então, quanto menor a resistência, maior a corrente. Então o que mais vai brilhar é... Vamos para não ter dúvida, eu vou fazer a questão 22. Ótima pedida, garoto. E bacana isso, né? Tu vê, às vezes o cara dá aulinha de circuito elétrico e esquece de comentar que o brilho de uma lâmpada está relacionado com a corrente elétrica que a percorre. E às vezes é isso que a questão pede, qual é a lâmpada que brilha mais e que brilha menos. Se o enunciado falou para o aluno, né, que o brilho está relacionado com a corrente, tudo bem. Mas se não falou, aí a culpa é do professor, não, meu querido. Então uma coisa que eu não havia comentado ainda e o colega já me ajudou. Quando pedirem para que nós analisemos o brilho de lâmpadas, vamos calcular a corrente em cada lâmpada. A lâmpada que receber a maior corrente é a que brilhará mais. Que vamos. Vamos fazer a questão 22 agora.